bem-vindos à nossa live de terça-feira. Você é dona de casa, você é uma mulher multitarefas, ou uma mulher que faz muita coisa ao mesmo tempo e não sabe por que faz o que você faz? Isso acontece com a maioria de nós. A gente carrega, aquela cultura de que nós temos que dar conta de tudo. Isso não é necessariamente verdade. Por isso, no clube, nós decidimos trabalhar as nossas inteligências e desenvolver cada uma delas para alcançar os nossos objetivos em todas as áreas da nossa vida. Quando nós falamos em mulheres produtivas, mulheres organizadas, nós estamos falando em mulheres que entendem que são inteligentes, entendem que precisam desenvolver algumas inteligências mais e reconhecer e ter a percepção de algumas inteligências que não sabia que tinha. Então você é bem-vinda a ser uma dona, ou seja, uma mulher dinâmica, ousada, notável e amada, principalmente por você mesmo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligência visual. Esse tema, inteligências, nós estamos trabalhando e nós já vimos nos vídeos anteriores a inteligência verbal. Nós já entendemos ali o poder da escrita, o poder de construir a nossa inteligência verbal, o poder de pensar as palavras, de visualizar as palavras que nós estamos querendo que as pessoas entendam. Sendo assim, lá no clube tem os vídeos da inteligência verbal, os testes de QI, o teste de QI verbal e algumas outras coisinhas, né? Tá muito bacana o clube, sejam bem-vindos a fazer parte dele. Na inteligência visual, nós vamos falar apenas de 6 inteligências e a inteligência visual é a segunda. Na inteligência visual, é aquela que você aprende a exercitar a sua percepção. Muitas vezes, nas minhas postagens, eu escrevo sobre percepção. Eu falo sobre percepção, eu coloco imagens que querem dizer uma mensagem. E a minha filha, um dia disse que a minha lógica é apenas minha, que as pessoas não entendem o que eu estou falando. Seguindo por aí, então vamos explicar o que nós estamos falando. Vamos conseguir agora que todas desenvolvam todas as inteligências, dentro do seu entendimento, dentro do seu compromisso a respeito disso, para que você entenda, quando você vê uma imagem, quando você lê um texto, o que aquela imagem diz para você. O que aquele texto diz para você. O que o produtor ali do conteúdo quis te ensinar ou quis te mostrar. Até para você entender a piada, é preciso que você desenvolva as inteligências, tanto verbal como a visual. Quantas vezes você viu uma tirinha e você entendeu perfeitamente o que aquela tirinha estava dizendo? E quantas vezes você viu a tirinha, tinha legenda, tinha praticamente um áudio explicando e você assim mesmo não entendeu o que aquilo queria dizer? Pelo menos não entendeu qual a mensagem que o autor estava querendo te passar. Você já passou por isso? Se sim, fique à vontade agora para entender que você pode aprender qualquer coisa. Você pode entender e também fazer a sua interpretação de mundo quando você desenvolve suas inteligências. Espero que você fique tão animada quanto eu nesse processo. Todos os dias, nós usamos a nossa percepção. Não necessariamente usamos a nossa percepção a nosso favor. Mas quando você entra num determinado ambiente e você corre o olho pelo ambiente, você já percebe, quem está, se alguma coisa está fora de lugar, se alguma coisa, não está se encaixando com aquele ambiente. Na inteligência visual, você vai aprender agora a analisar o que você está vendo. Você não vai apenas olhar o mundo, você vai ter percepção do mundo. Eu vou te dar alguns exemplos, dessa percepção. As pessoas gostam das séries, e eu gosto muito do CSI, gosto muito de séries que tenham esse tipo de inteligência. Quando você vê que eles entram no local e examinam uma cena, o que eles percebem ali? O que eles realmente procuram ali? Como que eles conseguem achar coisas tão pequenas e que fazem sentido?
Isso é percepção visual. Isso é uma inteligência sendo praticada, sendo colocada em prática. Marjorie, o que isso tem a ver com produtividade? O que isso tem a ver com dona de casa? O que isso tem a ver para a minha vida? Simples. Quando você exerce a sua inteligência visual, quando você olha para os seus filhos, você sabe exatamente quem fez o quê. Porque você percebe nas entrelinhas do que eles estão falando. Quando você entra na sua casa, você sabe o que está faltando. Você sabe o que está fora de lugar. Você consegue perceber o que aconteceu ali na sua ausência. Isso é um exercício, tá? Falando com empreendedores, quando você pensa numa inteligência visual, na prática, é você abrir o seu Instagram e conseguir postar uma imagem que diga exatamente o que você quer dizer. Muitas das minhas postagens, mesmo tendo legenda, mesmo tendo alguma coisa escrita, as pessoas não entendiam. Não entendiam. Elas não entendiam, às vezes, o que a imagem tinha a ver com a escrita. Por quê? Eu não sabia falar pela imagem. Hoje, não é que eu melhorei tanto assim, eu ainda estou em processo. Mas hoje, eu busco mostrar a imagem, explicar a imagem e, principalmente, eu busco entender o que as pessoas vão entender. É um exercício, dá trabalho. Mas para quem trabalha com internet, sabe que dá resultado. Eu não quero usar gatilhos mentais. Eu quero que as minhas alunas aprendam a ser inteligentes e fazer escolhas inteligentes. Não quero que ninguém venha para mim por emoção. Eu quero que venha sabendo que vai mudar de vida, que vai transformar a sua vida. E é essa mensagem que eu quero passar nas minhas postagens. Então, hoje mesmo a postagem foi de um vídeo e eu tô falando de educação de filhos naquele vídeo. Por quê? Os nossos filhos são espelho do que nós fazemos, principalmente nós mães. Se o seu filho está fazendo determinada coisa, ele está te espelhando em quê? Ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que ele vê você fazendo. Então, visual. Qual é a imagem? Qual a mensagem que você passa para o seu filho? Às vezes a mãe grita, não é porque ela está com raiva, ela grita porque ela está com medo que ele se machuque. Mas qual foi a inteligência que ela usou ali e o que ele está vendo? Se você não acompanhou, acompanha o vídeo anterior para você entender essa analogia da inteligência verbal, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos agora no meio empresarial sobre inteligência visual. Esse angolano, por ter vindo de uma família mais humilde, ele estava hospedado em um hotel. E ele tomou banho, usou o sabonete, né? O sabonete de hotel é pequeno assim. E no dia seguinte, quando ele foi tomar banho, tinha um sabonete novo lá. Ele ficou assim, indignado com aquilo. Desceu na recepção e perguntou cadê o sabonete anterior. A recepcionista explicou, não, todos os dias, quando a camareira troca, ela troca o sabonete. E o que é feito com o sabonete que eu tomei banho ontem? Não, ele é jogado fora. Onde ele é jogado fora? Na lixeira. Quando ele voltou, né, para o país que ele morava, não era Angola, tá? Ele já estava nos Estados Unidos. Quando ele voltou para a cidade dele, ele começou a visitar os hotéis. E ele percebeu que era uma prática comum jogar os sabonetes fora. Ele, filho de um homem que fazia sabão, fez um acordo com esses hotéis e falou, olha, não joga fora, guarda para mim. Ele reciclou esses sabonetes e até a última vez que eu vi, ele tinha colocado sabonete em 31 países de terceiro mundo e com mais deficiência na parte de higiene. Então foi uma percepção visual que fez com que ele fizesse tudo isso. Existem N questões dessa inteligência visual. Eu comecei a desenvolver a inteligência visual quando eu ainda praticava enfermagem. Então, eu era intensivista e o leito
né, tinha que estar com tudo que eu precisasse se houvesse uma emergência. Então, nós tínhamos um visual extremamente detalhado do nosso box, do nosso paciente, daquilo que nós estávamos vendo ali. Essa inteligência visual era crucial para a vida ou morte desse paciente. Hoje, como terapeuta, se eu não tenho essa inteligência visual, eu não consigo cuidar de uma pessoa naquilo que ela não consegue verbalizar. Então, sim, eu faço, né, ali uma análise comportamental, olho para ela e vejo além das palavras. Eu vejo além das expressões. Quando você treina, quando você se dispõe a observar e realmente ver, você vai ler o que ninguém lê. Você vai ver o que ninguém vê. Você pode estar numa sala com muito movimento. Quando você chega, você realmente percebe a situação. Eu vou colocar um vídeo, são 2 vídeos, mas eu acredito que eu vou colocar um lá no clube, que é mais relevante. E nesse vídeo, ela fala assim, existe ali uma cena, né, um quadro, e tem Jesus quebrando tudo na frente do templo. Os cristãos, assim, quem conhece a história, sabe do que eu estou falando. E essa palestrante, né, mostrou essa imagem, e um dos participantes, guarda, né, polícia, levantou e falou assim, não, para resolver esse problema é só pegar esse camarada que está de rosa no meio e prender ele. Ele é a causa da confusão. Ele não percebia a realidade, até porque ele não conhecia o contexto da imagem. Quantos de nós, quando os filhos estão ali, né, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, talvez seja até injusto na punição ou pune os dois, por não perceber o contexto da situação. Desenvolver a sua inteligência visual faz com que você perceba que você pode ter produtividade além de uma agenda. Eu estou falando sempre, agenda, listas impossíveis de serem cumpridas, é aquilo que você tem uma boa intenção de fazer. Mas quando você tem uma percepção e uma inteligência visual em ação, você percebe que não existe possibilidade de você entrar na padaria, sair da padaria, ir na lotérica, sair da lotérica e fazer tudo ao mesmo tempo. E agora sim, você tem uma percepção clara de que entrou no banco ou na lotérica, está lotado, você vai perder um tempo ali, como que você vai fazer, qual é o plano B para você resolver tudo que você tem que resolver. Organização e produtividade depende do que você vê. Todos nós, né, vai entrar a luz nos seus olhos, todos nós vamos ter a visão, mas nem todos nós vamos ter a percepção do que estamos vendo. Quando nós falamos, e isso é muito comum, você é única, você é exclusiva, você pode mais. Eu só falo isso quando eu confio em alguém, tá? Nunca eu falo isso para uma pessoa se eu não confiar nela. Por quê? Porque ela tem que saber disso, mas eu tenho que perceber que ela vai fazer o que precisa ser feito para alcançar. De repente você olha e o que você vê é uma mulher forte, uma mulher que dá conta da casa, que dá conta dos filhos, que dá conta do marido, que trabalha fora. E quando eu vejo uma criança pedindo socorro. Quantas vezes a dor é tão grande que a pessoa tem que disfarçar num sorriso, tem que disfarçar numa piada, tem que disfarçar mostrando que é brava, que está sempre de mau humor, talvez para esconder um grito de socorro. Você já olhou para os seus filhos? Você lembra, se você fechar os olhos agora, você lembra que roupa eles estão hoje? Você consegue lembrar qual é a expressão do sorriso da sua filha? Principalmente se você não estiver em casa. Se você fechar os olhos, você lembra a expressão da sua filha quando você falou não para ela? Ou qual foi a expressão, qual foi a reação quando você entregou algo que ela queria? Percepção. Nós sempre falamos, né, nas 5 linguagens do amor.
quando você conhece as linguagens do amor, facilita muito para você interpretar como você vai se comunicar, né? Perdão. Quando você vê as 5 linguagens do amor, isso facilita para você se comunicar com a sua família, no seu trabalho. Mas quando você desenvolve a inteligência visual, ela vai além. Porque você já sabe a linguagem do amor dela e agora você vai saber ver, olhar, interpretar ela. Ela é quem? De quem nós estamos falando? Qualquer pessoa que esteja no seu relacionamento. Podem ser seus filhos, pode ser um bebê, pode ser o seu marido, seu chefe, seu companheiro de trabalho ou seu subordinado. A sua inteligência visual vai facilitar para que você encontre soluções onde as pessoas estão vendo problemas. A sua inteligência visual vai te facilitar encontrar aquilo que ninguém está vendo. De ontem para cá eu atendi uma média de 12 pessoas. Uma dessas pessoas foi a única que eu pude dizer assim: você é a solução de onde você está. Uma. Porque as outras, né, estão em outros momentos do processo, mas elas ainda não se veem, elas não conseguem ver, ter uma percepção visual de si mesmas. Elas percebem o problema, elas percebem as suas deficiências, as suas limitações, mas ainda não conseguem perceber que são a solução. E uma pessoa que não tem a inteligência visual ativa, ela costuma acreditar em rótulos. Então ela coloca rótulos e ela aceita rótulos. É muito comum hoje você ver que falam assim: não, minha criança, ela é hiperativa, ela tem TDAH. Nossa, eu tenho TDAH. Nossa, eu li no Google, tenho todos os sintomas de TDAH. E mesmo se esses sintomas forem, né, comprovados, o que você vai fazer a respeito? Você vai aceitar o rótulo? Ou você vai desenvolver as suas inteligências para que você possa fazer o que tiver que fazer? Eu, Marjorie, tenho dislexia de espaço, né? Então, é uma coisa que justamente quando se fala da imagem, é um problema. Porque eu nunca acho, por exemplo, quando eu estou dirigindo, eu nunca acho que vai dar. Eu sempre acho que está muito apertado, que eu não vou caber ali. Então, eu sempre dirijo com mais cuidado. Eu desenvolvi essa minha inteligência para que eu possa dirigir sem causar nenhum dano, nem para mim, nem para o próximo. Quando você pensa na inteligência visual e você pensa que você é uma pessoa que tem uma limitação física, qual a solução para você continuar vivendo e em busca até alcançar a sua qualidade de vida, mesmo com essa deficiência? É essa percepção que vai fazer diferença. A aula, né, o vídeo em si das inteligências, eles estão na íntegra no Clube da Dona. Sempre, gente, sempre. Eu falo e agora eu quero que você pense nisso. Você vai continuar vivendo de migalhas da internet ou você vai finalmente desenvolver as suas inteligências? E como que a gente desenvolve as nossas inteligências? Primeira coisa, né, considerando que nós falamos da inteligência verbal e agora da visual, é leitura. Leitura. Ler, interpretar. Na aula da inteligência verbal, tem lá a forma correta de você ler. A forma correta de você construir frases até que você consiga verbalizar o que realmente faz sentido. O que você está vendo? É uma cena de quê? Qual o significado dessa cena? Você está vendo o que, como, por quê, para quê? Qual o sentido daquela cena? Qual o sentido de você estar nessa cena? Você assiste um filme e você interpreta o filme ou você só fica ali parado na frente da televisão, escutando, vendo sem ver nada, olhando e não te acrescentando nada? Quantos filmes passam histórias incríveis, com lições incríveis? E quando você pergunta para a pessoa: você já assistiu o filme assim, assim? Nossa, assisti, ele é muito bom. O que aconteceu? Ah, não lembro.
Então, os exercícios para essa ferramenta, né, que você vai agora para essa semana na leitura. Você não vai mais ler linha por linha, por linha, por linha. Você vai bater o olho na página, ler a página. Você vai ler em blocos. O seu cérebro, quando você divide em linhas, a hora que você chega no final da página, ele já esqueceu o que ele leu no começo da página. Quem dirá na página anterior. Então, você vai agora ler em blocos. Isso vai te dar uma leitura muito mais rápida e dinâmica, com uma retenção de conteúdo muito maior. Então, você vai aprender mais. Algumas pessoas falam assim para mim, nossa, eu não consigo ler a Bíblia. Começa a ler em blocos. Bate o olho, lê, interpreta o que aquilo faz de sentido para você. E o mais importante, visualiza o que você está lendo. Visualiza o que você está ouvindo. Entende? Um segundo exercício para você começar a fazer essa parte de imagem, né? Acordar a sua inteligência de imagem visual, você pega uma vela, acende a vela e fica olhando para aquela chama. Depois você fecha os olhos e imagina essa chama em outros pontos, apenas a chama. Depois apaga a vela, abre os olhos e lembra daquela imagem. Isso é um exercício simples, mas poderosíssimo para o seu cérebro ativar a inteligência visual. Nós, como donas de casa, a gente precisa entender que seu marido não encontra a margarina que está do lado do leite atrás da jarra de suco. Ele não encontra, fato. Então, nós entramos, sem olhar a gente pega. Não é assim? Isso é quando nós já estamos rodando no automático. Você já sabe onde está, já tem casinha, você vai lá e pega. Agora, para treinar essa inteligência visual todos os dias, você abre a sua gaveta e em 2 segundos, 2, contado, 1, 2, olha o que tem lá dentro, fecha. E fala tudo o que tem lá dentro e aonde está. Isso é um exercício. Você pode fazer a mesma coisa com outras gavetas. Quando a gente faz o destralhe, a gente escolhe o que nós vamos colocar em cada lugar. Então, nós escolhemos as casinhas que cada objeto da nossa casa vai ter. A gente faz o declutter com inteligência. Você colocou tudo lá. Quando você fecha os olhos, você consegue ver a sua gaveta organizada? Ou você continua vendo a confusão de antes? Isso é exercício, tá bom? Nessa semana, nós vamos praticar esses exercícios. Eu vou colocar os vídeos lá no clube dos exercícios, tem em média 30, 40 segundos. Tem várias questões que nós trabalhamos para desenvolver a inteligência e essas questões são bem desconfortáveis. Porque é muito difícil você admitir que você precisa desenvolver as suas inteligências. Nós queremos acreditar que nós já somos bons o suficiente. Porém, a própria Cora Coralina, né, que na minha opinião, uma pessoa a ser modelada, ela dizia que não existe nada que a gente saiba tanto que não possa aprender mais um pouco. E se você pode, se você tem condições de fazer esses exercícios que são tão simples, por que não? Se você pode desenvolver uma inteligência visual, que você vai ter uma percepção de mundo sem filtro, por que não? Entende? Faça, testa, desenvolva, se arrisque, seja ousada. As donas, elas são ousadas. A letra O da palavra dona é ousadia. Então, faça. Uma coisa muito interessante quando se fala de inteligência visual. As minhas 2 filhas, elas são artistas visuais, elas desenham. E quando elas fazem os desenhos, elas vêm me mostrar traço, elas vêm me mostrar, né, algumas técnicas do desenho, e a gente brinca que elas acabaram com a minha ilusão. Antigamente eu olhava uma imagem e eu via apenas uma imagem. Então eu via ali, por exemplo, uma casinha com uma árvore do lado. Agora não. Agora eu olho para a imagem e eu vejo se tem alguma sombra, eu vejo o traço, se o traço é firme, se o traço é largo, se o traço... Entende? Se ele foi pontilhado.
Nesse vídeo que eu vou colocar no clube, vocês vão ver isso, porque a autora do livro, ela usa peças de arte para falar sobre inteligência visual. Gente, o vídeo é muito bom mesmo. Nos desenhos, a gente vai assistir desenho. Antigamente a gente assistia desenho, hoje não. Hoje a gente vê como foi feita essa animação, como foi a orquestra de fundo, como foi feito aquele efeito sonoro, o traço do desenho. Então, a percepção visual ficou muito mais profunda. Ficou algo surreal. De novo, quando você ativa a sua inteligência, você vai ver coisas que ninguém vê. Onde algumas pessoas, nos animes, por exemplo, onde algumas pessoas veem apenas animes, minha filha me trouxe a psicologia dos personagens do anime. Acabou, né? Agora eu não me contento mais em assistir apenas os animes. Agora tem o traço, a cor, a sombra, a proporção, a perspectiva, a psicologia, o contexto. Tudo isso é para o seu crescimento. Tudo isso você pode fazer com seus filhos e ali gerar conhecimento, aprendizado, troca, segurança. E a gente aprende muito com eles. Se você conseguir ser inteligente o suficiente para entender que eles têm muito a te ensinar, faz essa troca. Faz essa troca. Ela é riquíssima, riquíssima. Lá no feed do Instagram, eu coloquei um vídeo hoje que é de uma menina de 7 anos, gente. Já palestrando no TED. 7 anos palestrando já. Tem gente com 47 que tá, sabe, perdido em si mesmo. Bobo em si mesmo. Bobo no sentido de estar alheio, distraído. Quando você tem essa inteligência visual, a distração não existe mais na sua vida. Porque onde você olha, você percebe o que está acontecendo. Uma série que fala muito sobre isso é uma série que chama O Mentalista. Ela passa no TNT. Se você nunca viu, assiste um episódio para você ver. As pessoas pensam que ele é vidente. E ele explica, não, eu apenas observo. Isso não é dom, isso é treino. Ser dona de casa hoje, administrar uma casa, administrar o futuro dos filhos, administrar ali o processo de criação de filhos, o processo de relacionamento, o processo de comunicação, exige de você apenas a disposição em aprender a aplicar. A disposição em não querer repetir o que seus pais te ensinaram, mas ser inteligente o suficiente para usar o que o próprio Deus te deu, né? Nós já somos inteligentes. Basta que a gente saiba usar essa inteligência. Hoje eu fico por aqui. Esse vídeo vai ficar aqui, porque a aula em si eu vou gravar separado para subir lá pro programa. Não vou usar esse vídeo aqui lá. Então, muito obrigada por você ter vindo, por você passar por aqui, por você participar de tudo isso e principalmente por você se interessar em ser mais inteligente e assim crescer, tanto quanto qualquer outra pessoa. Nossa, Marjorie, eu fiz meu teste de QI e ficou muito baixo. Desenvolve. Desenvolve. Você pode desenvolver suas inteligências a ponto de você ficar boa naquilo que você quer ficar. Ter objetivo com aquilo que você quer. Ver o que ninguém tá vendo. Beijos. E até terça, na nossa próxima live.